Contexto prático da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenas e médias empresas. Você tem dúvidas sobre os primeiros passos para se dar para a adequação? Essa live é para você. Eu sou Maiara Noveleto e hoje eu vou receber o Alexandre Marxoli, contador, empresário, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em controladoria, auditoria e contabilidade pela PUC Campinas. Vou receber aqui o meu convidado e desde já agradeço a participação. Quem estiver aqui participando já compartilha com todos os amigos e com todos que possam se interessar por esse tema. E aproveita também, deixe sua dúvida que tentaremos responder aqui até o final da live. Deixa eu ver aqui se vai dar certo o convite. Aê! Perfeito. Olá. Boa noite. Boa noite, doutora Mara, tudo bem? Tudo bem contigo? Deixa eu me agitar aqui que inverteu tudo. Pronto. Vamos lá. Tava ansioso aqui pelo convite. Falei, ai meu Deus, chegou a hora. Não, você vai Nós vamos ver falar que... agora. Não, você vai ver que o assunto é tão gostoso que a gente vai começar a falar aqui, vai virar um bate-papo e vai ficar tudo tranquilo. Sim, por outro lado, é assim, uma oportunidade muito bacana, né? Porque eu estou acostumado a falar aqui com o meu público, né? A minha carteira, os parceiros, normalmente do quê? Fluxo de caixa, gestão de empresa, impostos do governo, a lei e tal, né? E é um tema tão relevante quanto, né? Um tema tão importante quanto e que os empresários estão carentes desse tipo de informação, principalmente pequeno. Então, a grande oportunidade. Eu fiquei pensando aqui, será que o pessoal conseguiu se desvencilhar já da empresa e vai conseguir participar, né? A rotina é tão bagunçada, apesar que a live vai Isso, ficar disponível depois, né, para o pessoal assistir, isso. mas é a oportunidade de participar ao vivo e tirar suas dúvidas, né? Então aqui, espero que o nervosismo não atrapalhe nada, não estrague o andamento da coisa, mas eu Não, espero fique ajudar muita gente. tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Eu também tenho feito algumas lives, mas o nervosismo na hora que a gente está aqui no ao vivo aparece, é normal. Então fique tranquilo que estamos Ah, que juntos. isso. É sempre o mesmo frio na barriga. Fique tranquilo. Bacana. Mas muito obrigado, viu, meu? Obrigado pela disponibilidade. Você Sim. foi rapidamente, ele já achou uma brecha, uma data, né? Tantos encontros online aí que você promove frente à LGPD e a gente conseguiu trazer esse conteúdo para o público aqui do pequeno varejo, na indústria, no serviço, é muito importante. Estou muito feliz de participar. Vou tentar aqui também, como meio que interlocutor, trazer alguma coisa do cenário, né, da PME, e vamos tentar discutir. Eu gostaria que, eu não sei, talvez é você que está com a batuta aí, né? Você que vai comandar hoje. Não, Mas a gente precisa aqui fazer uma revisão, né, Mayara, de como seria aí o que o escopo da lei traz como exigência, quem ela abrange, né? sim, bom, eu também agradeço o convite, a ideia da gente fazer essa live para esse público. Eu acho que falar de Lei Geral de Proteção de Dados é sempre muito importante. Eu gosto muito disso, então, para mim, é um convite. Eu sempre fico agraciada com o convite e sempre aceito, porque de verdade eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que gera muitas dúvidas, apesar de ser um tema atual, apesar de já estar todas, né, as cláusulas da lei em vigor, ainda gera as cláusulas, os artigos da lei em vigor ainda gera muitas dúvidas, né? A questão da abrangência, a questão da aplicabilidade, pensar no seu dia a dia, na prática, né? Que até o tema da live, essa questão da prática da lei. Às vezes a gente vincula só as questões digitais e não ao físico. Então, eu acho que tudo isso é bacana para a gente dar alguns conceitos aqui e depois a gente trazer aqui alguns exemplos práticos. Eu acho que, né, você vai poder perguntar com mais propriedade assim as principais dúvidas, o que realmente, né, pode ser aquele ponto de interrogação dessas empresas. E também eu acho que é importante, ao final, a gente também pincelar um pouco a respeito da questão do regulamento, né, tão recente sobre a flexibilização para os agentes de pequeno porte. Então, a gente depois, né, explica com mais detalhes quem é esse agente de pequeno porte e, né, quem se enquadre as flexibilizações que esse regulamento trouxe. Quer ir Perfeito. direcionando com os pontos né, que seriam interessantes a gente pontuar, e aí eu vou lhe ajudando e vou falando a respeito.
Bom, pode ser. Bom, como tudo que mudou, começou, né, em 2020 lá, na pandemia, trouxe um certo desconforto, né, Maia? Então, falar da LGPD era meio que assim, isso não alcança a minha empresa, é só para as grandes empresas, porque o público comum está acostumado a ver esse tipo de notícia na TV, na internet, né? E falar de LGPD para pequena empresa, principalmente no momento que nós estamos enfrentando, em algum momento fica meio que de lado, né? Depois eu penso nisso, tem que mudar muita coisa, o operacional está muito sobrecarregado, então eu gostaria de a gente começar desmistificando tudo isso, né? O que a lei exige? Quais são assim, os pontos principais, né? Os agentes, quem são as pessoas envolvidas? Como pensar nesse universo da PME, né? Então eu gostaria que você ficasse à vontade para falar Perfeito. sobre o que você pensa dessa forma, assim, um pequeno empresário mesmo, um pequeno varejista, como que É, ele deve começar a se preocupar para buscar conformidade. primeiro a gente tem que pensar que, né, a lei ela não veio para onerar o empresário, né? Ela veio para de fato proteger a questão dos dados da pessoa natural. Então aqui tanto eu como você, como pessoa física, pessoa natural, é aquela que a lei, né, tem a intenção de proteger. Então, primeira coisa a gente tem que pensar nisso, não na questão de onerar esse empresário. Aí quando a gente pensa quem abrange essa lei, bom, a lei vai abranger as pessoas jurídicas de direito privado e direito público e também pessoas físicas, ou seja, as pessoas naturais, aqueles, né, profissionais liberais, autônomos, que tratam dados com finalidade econômica. Então aí tem uma abrangência que talvez muita gente não consiga vislumbrar quando lê ali o artigo 1º dessa lei. Então né, ela além de pensar nas empresas, e aí não tem, né, separação se é uma pequena, se é uma grande, se é uma média empresa, todas as pessoas jurídicas de direito privado. Então, né, para essa pessoa, as pessoas naturais que tratam dados com finalidade econômica e a pessoa jurídica de direito público precisam se adequar. Ou seja, eu posso tratar dados? A lei me proíbe? Não, a lei não vai te proibir. Ela permite que você trate dados, até porque é impossível pensar numa empresa que, né, não trate dados, né? Às vezes ela pode pensar que, mas eu não tenho atendimento direto ao meu cliente. O meu cliente é uma outra PJ, é uma outra empresa. Mesmo assim, eu preciso prestar atenção, porque talvez eu tenha empregados, e se eu trato dados dos meus empregados, eu também preciso me atentar às regras da lei, porque a lei vai me abranger nesse sentido. Eu trato dados de pessoas, de titulares de dados, né? Eu sempre penso empregado barra titular. Então, eu também preciso pensar com esse olhar e com esse cuidado. Então, quando a gente fala de abrangência, são todos que tratam dados pessoais. Né? Só a gente descarta que quando é uma pessoa natural, que, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular os contatos pessoais da minha família, dos meus amigos. Isso não é tratamento de dados e a lei não vai abranger nesse sentido. Mas se eu trato esses dados com uma finalidade econômica, né, de fazer uma abordagem ali com uma finalidade de venda, de compra, de propaganda, eu já estou tratando dado com finalidade econômica. Então, aí já é um ponto de atenção e esse é o que a gente fala aqui de abrangência. Bom, Fica claro, pode né, falar. doutor, que veio para a sociedade como um todo, né, a LGPD, né? Então, de Perfeito. fato, todas as empresas serão impactadas, né, e terão que ter esse tipo de algum tipo de cuidado. Mas, assim, sobre quais dados, né? Fala assim, os dados pessoais, os dados sensíveis, existe uma confusão, muitas vezes, do que é dado que tem que ser protegido, do que não é. O que é um dado protegido pela LGPD? Quais são esses dados? Dado, eu sempre falo que ele é muito além de nome, CPF, dados bancários. É muito além disso. Eu tenho que pensar que dados são todas aquelas informações que tornem uma pessoa natural identificada ou identificável. E aí é muito amplo quando a gente pensa nesse conceito, porque eu posso tanto pensar que um nome identifica uma pessoa, como, por exemplo, a placa de um carro identifica uma pessoa, porque eu posso utilizar da informação de uma placa de um carro, fazer uma consulta e chegar nessa pessoa. Então, ela torna identificável a pessoa.
A mesma coisa quando eu, né, concilio algumas informações, por exemplo, a profissão, o endereço, eu vou conseguir identificar aquela pessoa. Então, eu tenho que pensar que essa questão do dado é muito mais amplo do que muita gente pensa que é só aqueles dados que a gente coleta, por exemplo, num formulário ou num cadastro, que é nome, endereço, telefone, e-mail e pronto. Não, é muito mais que isso. São todas essas informações. O IP de um computador, os cookies que a gente armazena, por exemplo, do movimento que um usuário faz no meu site, também é um dado pessoal. Informações aqui, quando a gente fala de dado, né, ele também tem a classificação do que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Quando eu penso em dado pessoal sensível, eu preciso de uma cautela muito maior para realizar o tratamento desse dado. Então, dado pessoal sensível, ele também é uma informação de uma pessoa natural, identificado ou identificável, que possa causar algum tipo de discriminação. Então, são aqueles dados relacionados à saúde, à filiação partidária, à questão religiosa, à raça, etnia, questão biometria. Então, todos esses dados, né, que possa vir a causar alguma discriminação pro titular, é um dado sensível. Então, além de ter toda a preocupação que a lei me traz, eu preciso também pensar na classificação desse dado, porque aí eu preciso de uma cautela muito maior. Talvez nós teríamos que repensar, né, o dia a dia de todas as operações. E tudo que a gente diz que é um input de dado, a gente tem que pensar de se realmente é necessário, né, a coleta desse tipo de informação, para quê, né, para qual finalidade, né? E eu pergunto isso porque muitas vezes a gente acessa um comércio, tudo tem um cadastro, que é uma promoção, tem um cadastro, né? Tudo que a gente precisa fornecer algum tipo de dado, né? Então tem até algumas perguntas sobre isso, não sei se a gente pode deixar por um segundo momento, mas pensando nessa conformidade da lei, né? O que um empresário tem que fazer para iniciar, buscar a conformidade, né? Quais são esses princípios? O que ele tem que fazer? A gente tem que pensar que quando a gente fala da questão tem repensar os dados em que eu coleto, por exemplo, em um cadastro e os dados em que eu utilizo aqui, né, no meu negócio, na minha empresa, é até para atender um dos princípios, que é o princípio da necessidade. Então, né, isso tá lá, eu preciso atender todos esses princípios quando eu digo que eu estou em conformidade com a lei, e um deles é o da necessidade. Então, eu preciso pensar se de fato todos os dados que eu estou utilizando são necessários para o tratamento e para a finalidade pensando lá, né, que todos os dados em que eu vá coletar, em que eu vá utilizar, eu tenho que ter uma finalidade. A finalidade seria uma justificativa, um objetivo para o tratamento daquele dado. E quando eu falo tratamento, eu sempre linko ali com alguma ação. Então, assim, o que é tratamento, né? Que é o termo que a gente usa muito. Tratamento é você coletar, você armazenar, você compartilhar, arquivar. Então, assim, pense sempre que é um verbo relacionado àquele dado. Então, tudo que eu fizer com aquele dado é um tratamento. E aí, pensando nos princípios, eu preciso a questão da finalidade. Então, para eu dizer que eu estou em conformidade, eu preciso revisar todos os dados que eu utilizo na minha empresa. E aí parece que é uma coisa surreal, que, nossa, como assim eu vou conseguir mapear tudo isso? Eu vou conseguir, né, atribuir uma finalidade? Mas não é. Isso é muito tranquilo, né? Quando a gente faz ali um projeto de adequação, isso é uma das fases, é uma fase muito importante, porque o mapeamento, que é quando a gente pensa o ciclo de vida do dado dentro daquela empresa, como ele entra, né? Como ele é tratado, como ele é compartilhado, se ele é armazenado, se ele é descartado, é esse começo, meio e fim do dado dentro da sua empresa. Então, o mapeamento ali, que é uma das fases do projeto, ele vai identificar todo esse ciclo de vida do dado. E ele é importante porque, pensando lá também nos princípios, um dos princípios que é a prestação de contas, né, e a questão da responsabilidade, eu preciso, numa eventual fiscalização, vazamento de dado, algum incidente, o mapeamento é importante porque é a minha evidência para essa fiscalização, para esses titulares, do que eu tenho daquele dado, o que eu fiz com aquele dado, para onde ele foi. Então, é sempre pensar que aquilo não é só, né, uma parte burocrática do projeto, mas ele tem uma importância. E é com base nele que, mapeando esse ciclo de vida,
Pensando na conformidade, a gente vai atribuir uma finalidade, ou seja, uma justificativa para aquele dado que a minha empresa tem e está utilizando, e também uma base legal. Né? A lei ela traz bases legais, ou seja, as permissões que a lei dá para que eu trate aquele dado. Então, quando eu penso em dado, daí a importância da classificação do dado. Quando eu penso em um dado pessoal, eu tenho 10 bases legais. Quando eu penso em dado pessoal sensível, ele cai para 8. Então, eu preciso pensar nisso também. Por isso, a importância de eu identificar que dado é esse. Então, né, pensando aí em princípios, em conformidade, na questão do atendimento da finalidade e da base legal. Eu acho que isso é o primeiro ponto, né? É uma parte burocrática, mas é uma parte muito importante. Me surgiu uma pergunta aqui, não sei se eu posso fazer já. Mas vamos Pode, lá. claro. Porque talvez eu vou interromper um pouco outras Não, vezes, mas vamos lá. tem problema. É comum, por exemplo, na vida fiscal de uma empresa, você ter ali as pastas de documentos, cada uma com a depende de documento, né, tem uma vigência, vamos tratar assim, né, que esse documento pode ser exigido, né? Existe isso na LGPD? Sim, é nesse sentido. Quando a gente pensa nesse mapeamento no ciclo de vida do dado, quando eu penso que eu encerrei o tratamento de dado na minha empresa, eu vou pensar ali no que a gente chama, né, lá na fase de plano de ação, quando a gente vai criar os documentos que vai me ajudar a respaldar, né, e criar normas e procedimentos para o que a gente faz com os dados dentro da empresa, tem uma política que é muito importante, que é a da retenção e descarte. Então, assim, quando eu penso no final do ciclo de vida desse dado, eu tenho que pensar que, às vezes, em algumas hipóteses, eu sou obrigada a manter esse dado, por mais que eu não trate em tese, eu não tenha alguma ação nele. A ação seria somente arquivar esse dado e manter ele ali para caso de uma fiscalização, para caso de uma auditoria, para caso de alguma cobrança, nesse sentido. Daí, o que é importante para fazer para que a empresa esteja respaldada? Criar essa política de retenção e nela atribuir para cada arquivamento que eu faço de um dado a justificativa. Então, eu atribuo ali uma obrigação legal de manter aquele dado. E aí, isso é permitido, isso é até muito importante eu ter esse procedimento, porque lá eu vou atribuir os anos que eu preciso reter, arquivar aquele dado, e qual é a lei que me obriga a isso. Então, isso não tem problema nenhum, isso é permitido e é importante identificar e é importante atribuir nessa obrigação legal de arquivar esse documento. Bacana. E para entender um pouco mais sobre isso, como a normativa ela está organizada, quem fiscaliza isso de fato, né? Para quem a gente presta esse tipo de informação, quem regula, quem são as pessoas envolvidas, porque no ambiente da pequena empresa, você olha para um lado, você vê o seu José, você olha para o outro, você vê o seu João. Fala, quem que vai me ajudar em cada ponta aí? Como que isso funciona para a LGPD, né? Como distribuir isso nas operações do dia a dia da empresa? Quem são os Então vamos lá. envolvidos, vamos dizer assim? Vamos chamar então aqui dos sujeitos da lei. Eu tenho aqui, primeiramente, o titular de dado, que é a pessoa, né, de quem a gente fala do dado. Então, a pessoa dona desse dado, né? Esse dado corresponde a quem? Ao titular. Então, eu, você, somos titulares. Todo mundo que está aqui participando da live são titulares de dados. Depois eu tenho a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é, né, o órgão fiscalizador, é o órgão que regula. Então, ele é, por exemplo, o órgão que vai receber uma denúncia do titular, que vai receber uma denúncia por descumprimento da lei e que vai fiscalizar. Até muita gente acredita ainda que a lei, né, não vai pegar porque não tem fiscalização, mas ainda né, o órgão, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está se estruturando. Né? O regulamento do procedimento fiscalizatório entrou em vigor em janeiro desse ano. Né? Ele foi publicado em outubro, mas entrou em vigor de fato em janeiro. Então, é muito recente. Agora estão começando. Desde outubro até agora, até no começo do ano, a média de fiscalização foram apenas 27. Então, assim, tá pouco, mas está começando. Né? Então, eu preciso me atentar, porque às vezes eu penso que eu sou lá, né, um bar da esquina em que talvez, você acha que a autoridade vai chegar até mim, mas não subestimem, porque assim, primeiro que a autoridade ela está se estruturando, né? O processo fiscalizatório começou e eu posso, por exemplo, ser denunciado
no próprio site da Autoridade Nacional. Lá tem dois caminhos para os titulares de dados se manifestar. Tanto ali quando esse titular, né, que é o que a gente chama de petição do titular, ele se sente que ele sofreu algum dano, que ele foi prejudicado, porque ele solicitou informações daquela empresa e aquela empresa não retornou informações sobre o seu dado, ele pode ali, né, fazer a petição e fazer essa denúncia desse estabelecimento. E eu também tenho outra forma de acesso, que é o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E essa denúncia, ela pode ser por qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica. Então, eu posso olhar o meu vizinho, ver que ele não está cumprindo e realizar uma denúncia. Isso não vai precisar necessariamente ter algum vínculo. Então, esses são dois pontos importantes, pensando aqui no sujeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ele que está, né, que tem a competência para regulamentar todas aí o que a gente ainda precisa para dizer que, né, hoje o país está bem estruturado em relação à proteção de dados. Depois disso, eu tenho a questão do encarregado de dados, que é o famoso DPO, né? A lei ela obriga a indicação dessa pessoa, desse encarregado de dados, e ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, mas tem que ser alguém em que eu possa ter um contato, em que eu possa ter o acesso. Então, o titular de dados, ele precisa saber quem é esse encarregado. Isso é uma informação que ela tem que estar disponível, de fácil acesso para o titular, tanto em sites, quanto na política, quanto em local físico, em todos os locais possíveis e meios possíveis para a empresa, ela precisa deixar claro quem é o encarregado de dados daquela empresa. Essa é a pessoa que vai tanto conversar com a autoridade nacional em uma possível fiscalização ou uma denúncia, como também é ela que vai atender às solicitações dos titulares. Então, o titular ele pode requisitar a empresa com algumas solicitações que a lei permite, como, por exemplo, informações sobre quais dados aquela empresa tem a meu respeito. Isso é uma informação que a empresa, em tese, na lei, fala imediatamente. Esse imediatamente é muito subjetivo. Então, cada empresa cria ali um tempo pensando na sua política, né? Então, ali ela determina algum tempo razoável, 24 horas, 72 horas, que é o máximo aceitável hoje, mas ela precisa responder esse titular. E daí, só voltando aqui, quando a gente falou do mapeamento, é nesse momento que o mapeamento é importante. Quando um titular faz uma solicitação dessa, eu vou saber quais dados eu trato dele. Eu vou lá no meu mapeamento e eu consigo responder ele prontamente. Então, aqui a figura da autoridade nacional... Perdão. Perdão, é que a coleta foi estruturada, né? Vamos dizer assim. Então você Isso tem mesmo, isso, um banco de dados bem sim, definido, né? Porque quando um titular faz uma solicitação, não significa que a empresa está ilegal, ela só precisa responder atendendo o direito desse titular. Né? Então, aqui a gente falou do titular, autoridade nacional e encarregado, o famoso DPO. Também temos a figura do controlador de dados e do operador. Essas duas figuras, esses dois sujeitos, é o que a gente chama de agente de tratamento de dado. O controlador é aquele que toma a decisão a respeito do dado. Quando eu falo de decisão, não significa que ele tem exatamente a posse daqueles dados. Às vezes ele pode tomar decisões a respeito daquele dado e às vezes nem acessar aquele dado. Quando, por exemplo, eu pego um banco de dados de um site, encaminho para a minha agência de marketing, soltar, por exemplo, e-mails marketing. Por exemplo, aquele controlador, a empresa, ela não vai nem acessar essa base, ela vai mandar direto para essa empresa. Mas ela tomou a decisão a respeito do que será feito com aqueles dados. Então, ela é controladora daqueles dados. E o operador, que é aquela pessoa que realiza o tratamento conforme o controlador decidiu. Então, são dois personagens em que há muitas obrigações e responsabilidades, tanto que quando a gente fala lá das flexibilizações para as empresas de pequeno porte, o termo do regulamento é agente de tratamento de pequeno porte para as flexibilizações para esses personagens. Então, para o controlador e o operador. Então, é isso que eu preciso pensar e me preocupar, né? Quem sou eu na relação de tratamento, porque há obrigações e há responsabilidades, né? O operador, ele pode, em algum momento, acabar sendo responsável solidário, por exemplo, do controlador, quando há um incidente ou quando há um procedimento equivocado com aquele dado. Então, eu preciso também me preocupar em quem sou eu nessa relação. E aqui a lei, né, não traz obrigatoriedade, mas ela recomenda a questão de, por meio de um contrato, definir algumas tratativas para
né, esse compartilhamento entre o controlador e o operador com esse dado, das decisões que esse controlador vai pedir para esse operador. Então, isso é muito importante pensando ali nesses agentes de tratamento, nesses dois personagens, e eu, como empresa, preciso entender qual é o meu papel para limitar as minhas responsabilidades, definir minhas obrigações e correr menos riscos quando envolver tratamento de dados. Ok. Pensando aqui no universo do pequeno comércio, varejo, prestador de serviço, desde 2007 lá, houve, assim, grande parte da população, do público, né? Hoje a lei, a LGPD, atende o público de forma geral, né? Para proteger o meu, o seu, o nosso dado e tal. Então, às vezes você fazia a compra num estabelecimento que não te fornecia o documento fiscal, né? E você tinha acesso fácil, pelo que você está me falando ali, você acessa o site, né? E faz a denúncia, anexa o comprovante de pagamento. E aí depois a empresa, mesmo que ela tenha ali buscado a conformidade, tudo isso vai ser fiscalizado, vai ser checado, e ali talvez ela sofra alguma penalidade, mas a minha pergunta inicial seria: essa pessoa que realizou a denúncia, se ela se sentiu prejudicada, cabe algum tipo de reparo nesse sentido? Ou só se houvesse um vazamento? Como que é isso? Porque Aí, no isso caso, por aconteceu exemplo, muitas denúncias espontâneas, sabe? Quando teve o nosso Cal Paulista, às vezes a pessoa está mal intencionada, né? Uma concorrência, sabe? Essa é a realidade do mercado, né? Então, eu queria entender, existe essa possibilidade de alguém receber, assim, algo pela fragilidade da empresa, vamos dizer assim? aí, no caso, a gente tem que pensar que seria com embasamento na Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu vou buscar, por exemplo, a esfera jurídica. Então, o que seria, por exemplo, cabível ou possível? Aqui, pensando aqui numa hipótese em algum cenário. Então, alguém se sentiu prejudicado com o tratamento que foi realizado, ele pode pleitear isso via justiça comum. Então, ele vai e entra com uma ação de reparação de danos, né, material, moral ou alguma coisa nesse sentido. E ele pode utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados para embasar esses pedidos. Não que necessariamente por conta da lei ele vai conseguir, né, ter algo imediato. Quando eu penso em autoridade nacional, eu penso em processos administrativos. Né? Então, ali vai para um conselho, tem fase recursal, tem tudo, né, que de fato como num procedimento aqui da justiça comum. Mas é administrativo, é o Conselho da Autoridade Nacional que vai decidir a respeito disso. E como agora a gente está nas fases de fiscalização, a gente está nesse momento na fase de monitoramento, hoje, por exemplo, uma denúncia que aconteça para a Autoridade Nacional, ela está mapeando a maioria das denúncias que tem, a maioria das falhas que tem, qual é a região, qual é o segmento, para ela começar a atuar. Talvez em forma de regulamento, talvez em forma de fiscalização, mas esse momento é de mapear e sentir qual é os efeitos que hoje as pessoas estão entendendo e, de fato, se adequando, deixando para lá, entendendo ali qual que está sendo a movimentação das empresas em relação à proteção de dados. Ok. Maiara, retornando aqui ao ponto da flexibilização, você frisou que a flexibilização ela está atrelada ao controlador e ao operador, né? Isso. Mas não existe uma flexibilização para o DPO, o encarregado, na pequena empresa? Essa flexibilização é no sentido de quando uma empresa estiver enquadrada no regulamento, né, desses agentes de pequeno porte, ela desobriga a indicação de um DPO, de um encarregado, porém, ela obriga um canal de comunicação para esse titular. E esse canal de comunicação continua tendo que atender às solicitações desse titular. Então, pensando numa pequena empresa que queira, por exemplo, então não vou indicar ninguém, não vou ter esse custo. Tudo bem, é uma opção dela e a lei não vai obrigar. Mas ela vai ter que, por exemplo, criar uma forma de comunicação. Então eu vou criar aqui um e-mail, alguma coisa assim. Também tudo bem, é um canal de comunicação, eu preciso deixar isso claro e de fácil acesso para o titular. Porém, eu preciso pensar em outro ponto. Se um titular fizer uma solicitação para aquela empresa vai ter condições de responder? Então, assim, em algum momento, talvez essa empresa continue precisando de um apoio nesse sentido para responder corretamente esse titular
e não virar, por exemplo, o que eu já comentei de uma petição do titular junto à autoridade nacional. Então, por mais que pensando aqui que, né, desobriga a questão da indicação, né, do titular para as empresas enquadradas aqui, né, nesse regulamento para flexibilização para agentes de pequeno porte, ela ainda precisa atender esse direito do titular e criar esse canal de comunicação. E esse canal, ele pode ser um canal eletrônico, ele precisa ser um e-mail, ele tem que ter um telefone específico, é livre, de fato, o canal? Tanto a lei ela traz algumas opções, ela fala que ela pode ser eletrônico, ela fala que ela pode ser físico, ela dá isso também como opcional para essa empresa. Então, ela não necessariamente precisa criar, às vezes tem muitas empresas que criam um formulário no seu site, então, faz o cadastro ali, insere a solicitação no meu site. Então, assim, é possível de várias formas, isso não há, né, limitação, ela até deixa isso muito flexível pensando, né, em não onerar esse pequeno, né, essas pequenas empresas e startups que são essas enquadradas aqui no regulamento das empresas de pequeno porte. Então, de pequeno porte, nós estamos falando das empresas do Simples, das entidades, É, das startups aí com faturamento um pouco superior, né? Seria isso, esse o público que isso, teria né? essas vantagens. É isso mesmo. Tem toda ali, quando a gente pensa em uma empresa, a gente precisa pensar no enquadramento e depois nas exclusões. Então, eu pego ali, essa empresa aqui, é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Ah, tá, mas ela tá aqui, qual que é o faturamento bruto anual dela? Ah, é esse? Não é? Se enquadra? Não se enquadra? Ah, ela, tá, por mais que seja aqui uma empresa, né, aqui pensando na uma empresa de pequeno porte, que se enquadra na questão do faturamento. Ah, mas ela trata, por exemplo, dada de criança e idoso. Então, essa flexibilização não é para ela. Então, assim, são várias considerações de análise que eu preciso fazer para que, de fato, eu me considere. Eu não posso simplesmente olhar lá, é para a empresa de pequeno porte está enquadrado, vou desobrigar e seguir todas essas flexibilizações. Eu preciso pensar e olhar nas entrelinhas desse regulamento e ver se, de fato, minha empresa se enquadra. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou uma empresa de pequeno porte, mas eu trato um grau de maior risco ali de dados, né? Como você citou agora. Então, aí a obrigatoriedade de ter o encarregado e eu precisaria contratar ou ter alguém especializado no meu time, né? Para cuidar desse canal de comunicação e, enfim, receber as informações da agenda, da ANPD, e tratar tudo que chegar no meu site, seja o canal que a empresa adotar. Mas essas informações de alto risco que trazem a obrigatoriedade do DPO, ela traz também o que eu preciso exigir desse profissional, seja ele um seletista, um autônomo, um terceiro, como eu certifico que esse profissional ele está habilitado para ser o DPO da minha empresa? O, A o lei, ela não, SPJ. não, perfeito. A lei ela não traz nenhum requisito, ela só fala da indicação desse profissional. Então, assim, a gente sabe que, né, a função de DPO já tem uma CBO, já tá lá. Então, assim, é de fato uma profissão hoje, porém ela não é, por exemplo, ela não traz uma obrigatoriedade de currículo, de qualificação específica para esse profissional. Então, eu posso, por exemplo, treinar alguém do meu time, indicar essa pessoa, mas aí eu tenho que pensar nas questões trabalhistas, se isso dá um acúmulo de função, né? E tudo isso. Então, eu acho que aí tem uma questão de, né, de tomar cuidado e pensar o que realmente vale a pena. Eu posso terceirizar isso, né? Que é o que a gente chama de TPO as a service, que são, por exemplo, uma profissional que preste como pessoa jurídica esse atendimento. Eu posso contratar, por exemplo, um escritório, eu posso contratar um consultor que faça esse atendimento pontual. E também eu posso, por exemplo, contratar de fato e colocar ali na minha folha de pagamento um profissional para atender exclusivamente essas demandas. E assim, o que a Sim. lei traz são, por exemplo, funções, né? Coisas que esse profissional precisa ter. Então, hoje o que é muito comum, né? Uma empresa que faz a opção de contratar essa pessoa, seja jurídica, seja ali, né, de fato contratando e inserindo na sua folha, participando do seu quadro de empregados, ou né, um consultor ali que vai me atender algumas horas mensais, o que acaba sendo de atribuição? Além de fazer esse atendimento,
acaba sendo o profissional que vai ser apoio para, por exemplo, quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados e todo o poder que a autoridade nacional ainda tem de criar regulamentações, é importante dizer que a Lei Geral não está pronta. Então, assim como surgiu um regulamento aqui para tratar agente de pequeno porte, a gente está na expectativa, por exemplo, de um regulamento que trate das transferências internacionais de dados. E aí a gente não pode subestimar que a minha empresa não é multinacional, ela não trata dados internacionais. Quando eu penso que eu tenho um armazenamento em nuvem que não fica no meu país, já é uma transferência de dados. Então é importante a empresa pensar nessa questão também. Então esse profissional, né, ali sendo a referência em questão de proteção de dados dentro da minha empresa ou sendo suporte para a minha empresa, ela vai me ajudar a pensar daqui para frente todas as mudanças e alterações e adequações que eu preciso ter. Então, eu sempre falo que um projeto de adequação ele tem um começo, meio e fim. Ele é um raio-x pensando na sua empresa hoje. Mas é algo que tem que ser contínuo, né? Que é o que a gente chama de programa de privacidade. Quando eu penso que daqui para frente, depois de finalizar o meu projeto de adequação, cria-se uma nova cultura de proteção de dados na minha empresa. Então, eu preciso continuamente pensar nessas adequações e todas as mudanças. Por exemplo, criei um novo serviço ou um novo produto. Eu preciso voltar lá para o meu mapeamento, inserir isso, repensar as minhas políticas, pensar se eu estou tratando mais dados. Então, eu preciso fazer essa adequação novamente. Então, esse profissional que vai me dar esse suporte. Por isso, a importância, às vezes, de muitas empresas, mesmo tendo essa flexibilização, continuar optando por ter um consultor ou por ter ali um profissional interno para atender essas demandas. Eu acredito que essa demanda ela tende a ser cada vez mais crescente, presente no universo do pequeno. É aquele pensamento de, eu serei o DPO da minha empresa, eu vou adquirir um curso aqui, vou capacitar meus operadores e achar que isso resolveu, isso não existe, né? É uma questão contínua na empresa. E até complicado, porque entra questões até de compliance, né? Como eu, sendo, né, a pessoa que o proprietário da empresa, vou ter discernimento, por exemplo, para avaliar uma solicitação de um titular. Então, por exemplo, grandes empresas e até pequenas empresas, quando, né, tenta nomear o dono da empresa ou alguém nesse sentido que tem poder sobre aquela empresa, né, que tem poder de mando naquela empresa, é delicado e eu sempre faço uma reflexão, né, nesse sentido, mas aí entra outras questões, a questão do compliance, né, conflito de interesse, né, eu estou atendendo Sim. algo que eu mesmo posso me prejudicar ou não. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que é um ponto aí de atenção para quando eu faço, né, essa questão que você colocou de nomear o dono da empresa. Mas eu acredito que o próprio mercado vai forçar, vamos dizer assim, a gente se profissionalizar nesse sentido, porque não é só o pensamento vamos por assim, do cidadão comum ali que vê as notícias na TV, na internet, vazou os dados da empresa Big e tal. Os fornecedores, os parceiros, né, vão começar a exigir isso, né, nas rotinas, nos contratos, nas certificações, vai sair daquele universo comum, né, que o pequeno empresário está ali, manda a DECA, manda o contrato, cartão de CNPJ, carta de faturamento, demonstração financeira, vai sair disso e vai passar a também exigir tudo que a LGPD trouxe, né, então eu acredito que o mercado vai acabar regulando isso em pouco tempo também, né? Vão surgir ferramentas para controle, um CRM mais desenvolvido, né? Eu acredito que em pouco tempo vai mudar a visão de muitos empresários aí na necessidade dessa tratativa. E eu trouxe aqui também, já que a gente falou dos agentes, nós falamos aí das pessoas envolvidas, tem algumas dúvidas que o pessoal já encaminhou para mim. Eu não sei se você prefere abrir para perguntas ou se eu posso começar por essas. Se você quer trazer Eu acho que depois a gente volta aqui aí Não, se você que quiser você seguir nas encontra. perguntas que você já tem, depois a gente volta aqui na conversa, né, nos comentários, e vê se tem alguma pergunta e a gente vai esclarecendo. Então, quem tiver perguntas, fique à vontade para colocar aqui. Também seria interessante se você pudesse trazer, né, depois algum caso, alguma coisa assim, mais pesada, uma coisa mais grave que você, ou algo comum que você sempre encontra ali no desafio de organizar
a LGPD em uma empresa, em outra, porque cada empresa é um universo, né? Cada empresa Sim, tem suas sim, particularidades e tem que ser feito mesmo de forma personalizada o trabalho, vamos dizer assim, né? é Então, isso vamos mesmo. lá. Pensando aqui no pequeno varejista ou qualquer comércio, a gente tem os documentos fiscais, né, atrelados às operações. E é comum, por mais que hoje a gente está aqui no meio digital, nós estamos conversando pelo meio digital, nós temos os documentos que, hora ou outra, precisam ser impressos, ou pelo costume da empresa são impressos, né? E vamos supor, eu faço uma venda aqui no meu online e, de repente, essa nota fiscal vai lá para minha logística, vai carregar meu caminhão, e essa pessoa ela se tornou um operador, ela passou ela está de posse daquele dado, aquele dado vai sair da empresa de forma física, como que fica esse cuidado, o que pode sair, o que não pode, o que você me diz sobre isso? Tá. Daí, por exemplo, quando a gente fala aqui na questão da nota fiscal, por exemplo, ela é uma obrigação legal. Então, eu preciso emitir essa nota fiscal e ela precisa conter aquelas informações. Então, aí eu tenho que pensar que a lei não vai me proibir. Eu só preciso criar um mecanismo de talvez ter uma cautela maior, respaldar quem vai acessar essas informações. Então, pensar que, vou dar acesso a esses dados somente a quem é necessário. Quando eu penso na minha empresa, por exemplo, quando eu falo de empresas e empregados, eu sempre vou classificar ela dentro da empresa. Eu não posso, por exemplo, classificar um empregado de uma empresa como operador. A empresa sempre vai ser controladora, pensando aqui num padrão de classificação, e seus empregados também serão classificados como controlador. Então, eu não vou classificar, por exemplo, os empregados em que algum momento ali do seu exercício das suas atividades teve acesso àquilo. Então, eu sempre vou pensar como controlador. Agora, pensando aqui que eu, por exemplo, vou encaminhar essa nota fiscal junto com a mercadoria para uma transportadora terceirizada. Então, aí, nesse caso, é a questão do compartilhamento dos dados necessários para a operação, mas aí eu tenho que pensar que essa transportadora é uma operadora e ela também precisa se adequar. E aí a importância, por exemplo, da gente ter um contrato, né, com cláusulas específicas, garantindo que esse seu terceiro tem um mínimo de maturidade, de adequação e de proteção de dados como você, porque senão você não vai ter controle sobre ele, você não vai garantir ali a proteção de dados, como, por exemplo, dentro da sua empresa tem. Então, aí, por exemplo, a importância de um aditivo ou de cláusulas específicas para esse terceiro, para que obrigue ele também a ter esse respaldo e essa, né, obrigação com a proteção de dados. Pensando na outra ponta, vamos supor que eu receba essa mercadoria, né? Eu, como consumidor, recebi, aí apareceu lá no condomínio, chegou lá na portaria, alguém recebeu, assinou, colocou o seu RG, né? E muitas vezes são terceiros dos terceiros e você não sabe para onde vai a sua informação. Aí você vai numa loja, você tem que assinar ali a data, seu nome completo, seu RG no canhoto, né? Um documento físico. E nós não temos um contrato com essa pessoa, né? Que nos certifique de que ele está adaptado pela LGPD. A gente não sabe nem quem é que entregou. Nesse caso, cabe responsabilidade, caso da denúncia, ela deve ser feita para a empresa que te vendeu. Ou você Provavelmente, precisa buscar identificar essa pessoa que tratou o dado, ou esse terceiro, esse outro CNPJ, vamos dizer assim. sim. Aí, por exemplo, primeiro, né, esse consumidor, ele provavelmente vai direto naquela empresa em que vendeu aquele produto. Ele não vai pensar nessa logística da entrega. Então, aí é uma questão de lógica do consumidor. Mas aí, o que eu preciso entender também? Quando eu falo dos sujeitos da lei, tem também um personagem que o próprio Cartilhas da Autoridade Nacional menciona, que é o suboperador. O suboperador é aquele que trabalha contratado pelo operador, a mando ainda do controlador. Então, ele vai ser um subcontratado do meu operador. Então, tem esse sujeito também, o suboperador. E aí, o que volta? Como que eu vou garantir que esse suboperador continue atendendo né, os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados? No meu contrato entre controlador e operador, eu defino em cláusulas que se esse meu operador subcontratar algum tipo de serviço, ele precisa, no mínimo, me avisar, ele precisa, no mínimo, me notificar, e que eu, como controlador, preciso autorizar essa subcontratação,
para que eu possa ter ali um controle do que está sendo feito com aqueles dados. Então, isso é possível e isso é daí por cláusulas contratuais. Isso é importante porque existe a possibilidade da terceirização até da atividade fim, né? Então, é importante que o contador tenha esse tipo de informação, de comunicação. Tenho mais uma pergunta e essa talvez leve a outras. A coleta de dados, toda empresa tem colaboradores, a maioria delas, né? Tem empresas que o Alexandre faz tudo, né? Mas as empresas têm muitos e muitos dados que são de titulares, que fazem parte da sua equipe, e existem, assim, uma certa informalidade na forma de transitar as informações. É comum, por exemplo, um contador, ele teve aqui um problema de saúde e ele se desloca lá para um tratamento médico, e aí o médico caneta ali o atestado dele e ele, pum, foto no WhatsApp, manda para RH, manda para o amigo da empresa e manda tudo. E às vezes a empresa tomou todo o cuidado, tem um canal, ele tem um aplicativo para mandar, ele tem o e-mail do encarregado para mandar, e ele, foto no WhatsApp, ele posta no Instagram que ele estava tomando soro, né? Então, como que a empresa pode se proteger e ter a certeza de que ela tomou o cuidado que tinha que tomar e às vezes vazou por um dado, por um outro colaborador, por exemplo, essa informação? Sim. Aí é o que, por exemplo, quando a gente pensa aqui no projeto de adequação, na fase quando a gente fala dos planos de ações, de implementar de fato o projeto, quando a gente pensa em política de privacidade, que é o mais comum de todos, né, onde a gente garante ali né, a transparência para o titular, pensando né, no princípio da transparência, o que eu recomendo que é a prática também é criar um código interno, né, uma política interna para a proteção de dados. Então, nessa política, eu vou definir, por exemplo, procedimentos para esses meus empregados de como proceder com todas as informações. Pensando ali no RH, no recebimento de várias informações, pensando, por exemplo, no financeiro, quando ele recebe né, a lista de folhas de pagamentos para fazer os pagamentos na conta de cada empregado. Então, assim, eu vou criar né, essa política interna aqui, pensando na proteção de dados, e o mais importante, treinar continuamente esses empregados. Porque até você comentou, né, de pensar que qual que é a maior preocupação e aonde a gente tem maiores problemas, por exemplo, num projeto de adequação, são pessoas. Às vezes a gente cria um sistema, cria procedimentos, cria planilhas, cria, sabe, rotinas, só que a gente não treina pessoas e não convence os meus empregados, as pessoas envolvidas nesse tratamento, a vestir essa camisa da proteção de dados e não vai me garantir que os meus processos aconteçam. Então, o maior problema hoje são pessoas, e esse seria um caso para essa situação, para essa pergunta. Né? Eu preciso treinar e deixar muito claro para esses meus empregados qual é a nova conduta pensando na proteção de dados. E aí é muito cabível, aí já entrando na questão de direito trabalhista, eu dar alguma advertência, eu dar alguma coisa nesse sentido, pensando que ele descumpriu né, uma política interna da minha empresa. Então, talvez esse caminho que vá criando né, aos poucos essa cultura da proteção de dados. Eu acho que é uma questão cultural e tem uma barreira muito forte aí, que a tecnologia, ela impõe também, né, uma necessidade da velocidade, né, da praticidade para o empresário, ele está em muitos universos ao mesmo tempo e muitas vezes, por mais que eu, como empresário contábil aqui, você tenha o processo, né, ali, ó, tem que entrar a solicitação de serviço, anexar o documento do colaborador, a certidão do dependente, por hora ele está também em vários universos simultaneamente, ele está no banco, ele está resolvendo um problema com o cliente, está fazendo um contato com o fornecedor, e ao mesmo tempo o documento chega para ele, ele já repassa no WhatsApp, né? E hoje a gente tem a insegurança também da tecnologia, de vazar a informação, de clonar um WhatsApp, né? Isso é muito perigoso, e por mais que você tome o cuidado, às vezes a informação chega para você de forma distorcida. E não só para a contabilidade, mas para a empresa também, né? Ele tem ali N contatos por dia e nessa situação, a empresa ela pode se resguardar de alguma forma, por exemplo, uma mensagem automática, olha, esse seria o canal, o que ele poderia fazer para registrar
que aquela pessoa não está agindo como a empresa espera, de acordo com a LGPD? Aí, nesse caso, o que a gente pode pensar? Ainda, né, voltando aqui na questão desse procedimento, que eu acho que vai ser ali né, a salvaguarda dessa empresa, pensando que, olha, eu fiz minha parte, eu treinei meus empregados, mas não cumpriram aquilo que eu desejei. E criar, por exemplo, um meio para que essa informação, pensando, né, no exemplo, por exemplo, do atestado médico, criar um procedimento para entrega do atestado médico. Qual vai ser a pessoa responsável? Somente aquela pessoa vai receber aquele atestado. Daí, depois que ela recebeu, ela vai digitalizar, ela vai guardar no prontuário. Ela precisa ficar com aquele documento. Então, fazer uma análise, né, desse tratamento de dados, pensando no atestado médico, porque ela envolve dados do seu empregado, envolve dados do médico, que também é uma pessoa física, né, os dados dele que eu posso ali né, pela sua identificação chegar até esse médico. Então, assim, não é só os dados do meu paciente, do meu empregado, é também do médico que está ali no atestado. Então, o que eu sempre recomendo é criar um procedimento específico, pensando aqui, né, nesse exemplo do atestado, como eu vou proceder daqui para frente para proteger os dados e aquelas informações. Proibir a questão, por exemplo, do WhatsApp da empresa, interno, isso dizendo interno. Eu acho que aí é uma coisa que dá para a gente criar uma outra forma de receber esse dado de uma forma mais segura. E, por exemplo, quando a gente fala a questão do WhatsApp, eu sempre faço a reflexão com meus clientes no sentido de que, você precisa deixar algum atendimento por WhatsApp? Vamos repensar se isso é necessário. Então, internamente, é muito possível a gente talvez rever isso e não deixar dessa forma, né, a abordagem, o recebimento dessas informações de empregados por WhatsApp. Né? Nesse caso, eu não recomendaria o WhatsApp, eu recomendaria alguma outra forma que eu acho que aí o empregado ele consegue, né, aderir. Agora, quando a gente pensa, às vezes, por exemplo, né, numa abordagem de, às vezes é uma pequena, realmente uma pequena empresa, ele tem um contato muito próximo com os seus clientes. Eu não quero, né, burocratizar, falar agora para o meu cliente que me mandou mensagem aqui para o WhatsApp, eu não vou mais te atender por conta da lei geral, me manda só por e-mail. Então, assim, tem empresas que ainda relutam nesse sentido porque vai acabar distanciando aquele seu cliente, aquele atendimento, né, personalizado que faz. Então, aí a gente tenta achar o meio termo, ponderando os riscos, né, daquele tipo de atendimento e talvez criar, né, por um WhatsApp Business, a questão de ir uma política específica para aquele WhatsApp, mas aí é muito da gente analisar, né, o cabimento disso, a realidade daquela empresa, quais clientes serão atendidos dessa forma e tentar achar o meio termo, né? Uma prática que alguns profissionais aceitam, outros entendem que não, o WhatsApp nunca é permitido, né? Mas a gente não tem também nada relevante no sentido de achar algo negativo dessa prática. Então, né, tentar achar um meio termo para a gente também não criar aqui, burocratizar demais o atendimento e deixar aquela empresa engessada. Talvez o diferencial daquela pequena empresa é o atendimento próximo. E eu vou acabar me distanciando por deixar tão formal aquele atendimento. Perfeito. Maia, antes de eu continuar com as minhas perguntas, acho que para a gente não se perder, o pessoal não está usando o balãozinho aí das perguntas, e eu estou vendo que já tem perguntas aqui rolando nos comentários. Tem uma pergunta aqui do José Antônio. Ô, Zezão, gente fina demais, hein? Gestor da rede Construvip, aqui da região de Campinas. Ele pergunta aqui, ó. Com relação a cupons promocionais preenchidos pelos clientes, como devo proceder? Segundo o regulamento de campanhas, eu preciso guardar eles por um ano. Após esse período, o que fazer? Aí seria que também a questão quando a gente pensa lá na política de descarte. Então, eu preciso reter esses cupons por um ano. Então, eu tenho uma lei que me obriga, eu tenho um respaldo legal, eu vou manter essas informações. Como eu vou descartar? Eu sempre falo que a melhor forma é incinerar tudo. Então, assim, você acaba com aquilo. Porque quando a gente pensa em, eu vou aqui passar, né, em alguma máquina para destruir aqueles dados, é realmente se desfazer daquilo, não ter nenhuma, por exemplo, nenhum backup daquela informação. Então, às vezes a gente fala, vou destruir o documento físico, mas eu tenho aqui salvo digital no meu computador. Então, assim, não resolve. Eu tenho que pensar que eu tenho que excluir no todo. Então, se eu não tenho nenhuma obrigação legal de manter aquela informação, eu não tenho nenhuma base legal que me respalde manter aquela informação, eu vou, de fato, destruir e acabar com aquela informação. Não ter, de fato, depois disso, aquela informação armazenada, arquivada,
né, ou digitalizada. Então, se desfazer de fato daquela informação. E fim do ciclo, né, desse dado. Ok. Isso, é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, ó, especialista aqui do nosso contábil, a Jaqueline. Ela perguntou o que a LGPD não nos obriga, né? Que tipo de informação que a LGPD não alcança? Na verdade, Pode pensando falar. aqui né, na inaplicabilidade da lei, é para alguns casos. Então, lá eu vou pensar que, por exemplo, quando eu trato, né, para fins particulares, né, eu preciso pensar quando é para segurança nacional, quando é para fins acadêmicos. Então, eu tenho um artigo específico em que ele me fala, né, o que não se aplica. Esses aqui é um exemplo. Quando eu penso, eu preciso, né, o governo federal precisa tratar dados específicos para a segurança nacional. Ele não vai pensar, né, em fazer toda essa aplicabilidade da lei. Ele tem esse respaldo. Né? Quando eu penso Sim, aqui em fins acadêmicos, por exemplo, eu preciso fazer uma pesquisa acadêmica, eu preciso utilizar dados. Daí, ainda que né, a recomendação seja use dados anonimizados, né? Tente não deixar claro quem são os titulares, mas é permitido utilizar essa lei para fins particulares, né? Quando meus contatos aqui no meu WhatsApp também não se aplica a lei. Então, ela tem sim algumas questões de inaplicabilidade, mas é mais pensando aqui em coisas que foge um pouco da realidade da empresa, sabe? Ela não tem, por exemplo, uma empresa, ela não tem nenhum enquadramento, por exemplo, permitido que vá falar para ela que ela não precise, de fato, se atentar às regras da lei. aproveitando aí o gancho da pergunta da Jaque, eu queria comentar uma situação que às vezes a empresa, o empresário, ele coloca na cabeça assim, pessoa jurídica então não abrange, a lei não fala nada, pessoa jurídica é dado público e eu não preciso me preocupar, vamos dizer assim, né? E aqui, empresa, escritório contábil, né? Nesse universo, a gente emite muito relatório, tem muito relatório. Então, assim, o gerente do banco pede demonstrativo, para, vamos supor assim, apresentar uma licitação, um contrato, certificar um fornecedor. Ali ele acha que não tem problema nenhum compartilhar aquilo tudo pelo WhatsApp, pelo e-mail, ele nem sabe quem é, ele anotou num pedaço de papel o e-mail da pessoa que tem que mandar para o departamento e ele encaminha ali as demonstrações financeiras dele, e ali tem dados sensíveis, né? Ali tem dados que identificam pessoas, né? Tem a assinatura do empresário, o CPF dele, tem do contador, né? Então, que tipo de cuidado a gente tem que tomar para compartilhar informações com terceiros, outros interessados nas informações da empresa? Quando eu penso também em dados da empresa, de fato a lei não se abrange. Mas quando eu penso que por trás dos dados da empresa tem uma pessoa física, que ali tem o seu CPF como, né, como sócio, o nome, os dados do seu contador, a lei vai se abranger, por mais que esteja ali, né, numa primeira fachada ali, pensando que são dados da pessoa jurídica. Então, eu preciso também me preocupar. E aí, o que que seria? Eu vou encaminhar essas informações? O que que eu recomendaria? Encaminhar para o seu cliente e ele, tendo posse daquelas informações, ele decidir o que de fato ele vai fazer. Porque aí eu acho que pensando, por exemplo, na sua realidade como contador, assumir a responsabilidade de compartilhar com todo mundo uma informação que não cabe, talvez a gente possa, por exemplo, né, deixar de compartilhar só para esse cliente, ou, por exemplo, criar ali, não tem outra forma, não tem nenhum respaldo legal que eu estou compartilhando. Então, né, fazer uma análise ali de alguma outra base legal que seja possível, ou pedir de fato, né, o que a gente seria minha última recomendação, mas, por exemplo, o termo de consentimento, que ele autoriza que de fato eu vá compartilhar com outras pessoas aquela informação. Então, assim, é tentar muito ver a realidade, quem são as pessoas, o que vai ser possível eu deixar de fazer, ou que outro caminho eu posso criar para, né, dar uma robustez jurídica e um respaldo ali para esse procedimento que está criando. No mínimo ali uma assinatura com a mensagem, né? O pessoal costuma colocar, evita impressão, não sei o quê, sustentabilidade, né? Talvez acrescentar uma mensagem do compromisso de zelar pelo dado, né? É o Perfeito, início, perfeito. talvez. E assim, pensar, por exemplo, aqui, né, pensando nesse exemplo, no seu escritório, por exemplo, deixar claro para o seu cliente a sua política de privacidade, nela conter que não fará compartilhamento. Se fizer compartilhamento, tem isso, isso, isso. Então, né, criar, às vezes, para você não ter um embate ali com, né, o seu cliente, ficar criando ali impeditivos,
você encaminha essa sua política e ali vai ser a sua nova forma de proceder a respeito disso. Bacana. Temos outra pergunta já aqui, hein? Eu nem segui com as minhas. Vamos lá. A Cássia. Oi, Cássia. A Cássia, varejista também do setor da construção. E ela está perguntando aqui, nos cumprimenta, e ela pergunta: levando em consideração o princípio do consentimento, no caso de uma loja que indica profissional específico, exemplo, pedreiro, devo pedir autorização por escrito para divulgar seu telefone? Aí, no caso, o consentimento ele não é um princípio, o consentimento ele é uma base legal. Então, quando eu penso nas permissões que a lei me dá para tratar um dado, quais são esses permissões que a lei me dá? O consentimento é uma delas. Então, o consentimento ele, né, tem que ser um documento ali explícito, inequívoco, para esse titular. Oi, tá me ouvindo? Desculpa te interromper. Cortou para mim, eu perdi. Eu perdi o começo da resposta dela. Não, então eu vou explicava sobre o consentimento é lei, né? O consentimento ele é uma base legal, ele não é um princípio. Então, a base legal são as permissões que a lei me dá para tratar aquele dado. Então, né, pensando ali no consentimento, é uma alternativa quando eu não tenho nenhuma base legal. Então, por exemplo, quando nenhuma alternativa que a lei me traz em que eu possa tratar aquele dado, o que eu faço? Eu chego para o titular e falo, ó, posso tratar seu dado? Isso é o termo de consentimento, é uma autorização do titular para que eu trate aquele dado. Mas aí, para que esse termo seja válido, eu preciso ser muito claro, eu preciso ser específico, eu preciso usar termos sem o juridiquês, sabe? Termos que sejam de fácil entendimento para aquele titular. É isso basicamente que o termo precisa. Para esse caso aqui de indicações, eu acho que é uma questão que, por exemplo, talvez você possa adotar, pedir para essas pessoas que você indica, se for uma pessoa jurídica, dar algum cartão comercial da empresa. Agora, se for pessoa física ali, eu preciso ter um cuidado. Por exemplo, é uma empresa que está indicando ou é uma pessoa física que está dando aqui uma indicação sem uma finalidade econômica? Porque daí eu vou pensar que a lei não vai abranger. Quando eu, pessoa natural, aqui pessoa física, estou indicando, por exemplo, para você sei lá, um serviço de alguém que eu acho que é muito bom e que vai lhe ajudar. Então, assim, eu fujo um pouco do sentido de que tem uma abrangência da lei. Então, eu preciso pensar se é uma empresa que está indicando, então talvez tomar um certo cuidado. Ah, não, sou eu pessoa física, eu estou indicando uma pessoa aqui terceira para uma outra pessoa natural e não para uma empresa. Então, talvez analisar de fato a situação e tentar ali repensar se de fato a empresa indica outras, né, pessoas naturais, aqui pensando pessoas físicas para outras empresas. É que existe, assim, a prática, né, do varejo. Você chega no balcão para pagar, tá cheio de caixinha de cartão ali, né? Algumas são empresas constituídas, tal, certinho, e tem outras que são profissionais que atuam de forma autônoma. E como pessoa física, às vezes o telefone é o particular, né? Talvez acho que a preocupação dela gira em torno disso, sim, né? Sim. Eu Mas eu queria acho que ter esse talvez. consentimento. Talvez eu acho que assim, não que, né, a gente talvez vá, vamos dizer, burocratizar ou proibir esse compartilhamento, mas talvez achar uma outra forma ali, sabe, de tentar fazer essa indicação ali para a gente não perder essa prática, mas também observar a questão da lei, pensando que talvez esse, por exemplo, aqui no exemplo pedreiro, ele seja esse profissional autônomo. Então, a lei também vai abrangê-lo se ele tratar o dado, por exemplo, do seu cliente ou de algo assim. Então, ele também vai ser considerado, né, a abrangência da lei. Então, por isso que eu acho que é importante analisar de fato, né, a situação e ver ali algum respaldo que possa ajudar, né, a não ter alguma complicação nesse sentido. Agora eu tenho uma pergunta, que é o seguinte: o varejo, né, para chamar o público, etc., tudo incentivar as vendas, faz de tudo quanto é tipo de promoção. E nessas promoções também existem campanhas, né? E as campanhas de sorteios, dos mais diversos, sorteios pelo Instagram, sorteio meio digital, sorteios registrados, tudo direitinho, né? Então, eu queria saber o seguinte: é comum, olha, os vencedores são Alexandre, ganhou aqui uma casa em Miami, tá aqui, ganhou o prêmio.
Na hora de divulgar, eu vejo de tudo, né? Vejo na TV, mostra o final do telefone, fala de que cidade que é, fala o nome, mas não fala completo. Qual é o correto, né? Qual a prática ideal para que a gente anuncie, né, o vencedor desse concurso cultural ou desse sorteio, sem que você deixe de cumprir com a LGPD? Eu acho que aí seria, eu recomendaria duas coisas. Primeiro é fazer contato com esse ganhador antes de qualquer divulgação, né? Deixar ele ciente, né, que ele foi o ganhador. E a depender da maneira em que essa empresa queira divulgar, pedir aí um termo de consentimento, né? Pedir um consentimento dele para que você divulgue. E essa segunda questão que você colocou de até só o final, até só o começo, né? Divulgar a cidade ou não, aí seria o que a gente poderia considerar dado anonimizado, né? Que é quando eu tiro algumas informações que não me permite identificar diretamente a pessoa, né? Então, talvez, sei lá, o começo do nome, sabe, alguma coisa assim que não me permita chegar na pessoa, né? Se eu dizer, por exemplo, só o primeiro nome, sei lá, por exemplo, Maria, tem milhares de Marias, eu não sei exatamente quem possa ser. Ou então falar que é uma mulher só, é uma mulher com final de telefone, sabe? Alguma maneira em que eu consiga reduzir as informações que eu vá divulgar desse ganhador barra titular e que aí vai me permitir continuar, né, atendendo às regras da lei e também continuar fazendo esses sorteios. Então, Mayara, eu imagino o seguinte, sorteios eletrônicos, né? O famoso sortear pelo Instagram. Nesse caso, em que aparece ali o arroba Alexandre, que me identifica, né? Se eu colocar ali nos termos, né, da legenda do post da campanha, olha, você vai ganhar aqui 20 quilos de sabão em pó. Aí você tem ali a divulgação da campanha do produto e eu consenti, se eu cumprir com a regra, eu segui, eu compartilhei, eu marquei pessoas, eu coloquei o hashtag, isso vale como consentimento? O que, por exemplo, eu tenho visto? Até vi hoje, né, por exemplo, uma campanha que eu aderi, que eu achei interessante e que eu acho que é uma prática que eu venho, né, acompanhando e está sendo realizada. Quando se trata de campanhas, eu crio uma política para essa campanha. Então, por exemplo, junto quando a gente divulga a campanha, não tem geralmente aquelas letrinhas lá no final pequenininhas daquelas condições daquela promoção. Então, assim, eu acho que isso é uma prática positiva, eu acho que pode ser uma alternativa, criar essa política. Então, antes da pessoa conseguir se inscrever, ela dá um aceite na leitura, por exemplo, dessa política de promoção. E ali ele está, que é a questão da divulgação, a questão dos dados, como vai ser, já ter ali todas as condições da campanha, incluídas essas condições aí para esse tratamento. Deixar claro para esse titular que vai ser realizado com os dados dele. Entendi. Bom, mais uma pergunta aqui da Jaqueline. Essa pergunta é bacana, hein? Eu tinha feito a pergunta parecida. Vamos lá. Quais são as sanções em caso do descumprimento da LGPD? O Brasil vive de multa, né? Então, o Sim. povo é movido à multa. Vamos tentar ver quais são as penalidades aí para a PME. Existe a diferença ou não existe? Como que é? Não, eu só preciso fazer aqui uma diferenciação que eu tenho. As aplicações de sanções pela autoridade nacional, que são aquelas que entram em vigor em agosto do ano passado. Quem pode aplicar, né, quem tem esse poder sancionador é a autoridade nacional. Paralelo a isso, eu também posso sofrer algum tipo de sanção, né, ou alguma medida ali que vá me prejudicar como empresa, que possa vir, por exemplo, de uma ação do PROCON, né, de, por exemplo, uma ação judicial em que teve uma divulgação indevida e teve uma reparação de dano para algum titular. Então, assim, eu não pense só nas sanções que a lei traz. Eu tenho que pensar que eu possa vir algum tipo de prejuízo para minha empresa em questão de imagem, em questão, né, de valor financeiro de outros meios, como, por exemplo, é muito comum do PROCON. Né? Teve casos recentes aí de grandes redes em que teve vazamento, um suposto vazamento. Qual que é a primeira ação do PROCON? Notificar essas empresas. E aí o PROCON tem poder, pelos meios ali que são permitidos por ele, do poder que ele tem, de também aplicar algumas multas e sanções. Então, não aquelas da lei, mas pelo descumprimento da lei, ele sendo o órgão ali de defesa do consumidor.
Então, esse é o primeiro ponto. E, né, pensando aqui, quais sanções que a lei me traz? Ela me traz tanto a questão ali de multas, advertências, e ela também traz algumas questões que eu acho que são as mais prejudiciais. Eu acho que é muito famoso a gente ver a questão de, pode chegar até 50 milhões, né, a questão da multa, né? Mas ali, se a gente pensar 2% do meu faturamento até 50 milhões. Se eu tiver uma multa de 50 milhões, eu tô tranquila, porque se é 2% do meu faturamento 50 milhões, não é uma coisa que vai me prejudicar se é uma empresa desse tamanho. Mas aqui pensando que eu acho que né, virou moda isso, mas eu acho que esse não é a grande preocupação. Eu acho que a gente, de fato, tem que se preocupar, até mesmo aqui pensando nas pequenas e médias empresas, que é, por exemplo, o bloqueio da sua base de dados. Pensa que você ter uma sanção de bloquear a sua base de dados, como vai ficar a operação da sua empresa? A questão de você dar publicidade para aquela aplicação, para aquele vazamento, para aquele prejuízo que você causou. Pensa no valor da imagem da sua empresa. Isso a gente nem precisa, às vezes, atrelar, chegar de fato nessa sanção que a autoridade nacional faz. Quando acontece algum tipo de vazamento, algum tipo de incidente, né, sai muito rápido na mídia. Isso já é um prejudicial. Aqui um exemplo recente, né, que foi aquela questão por exemplo, do iFood, que teve a mudança, né, do nome de contas, que um terceiro, por exemplo, que acessou e fez ali algumas mudanças. Naquele dia, né, o valor de faturamento do iFood caiu, o valor das suas ações caiu, muitas pessoas retiraram sua conta, excluíram sua conta, retiraram os dados dos seus cartões que estavam ali. Então, assim, eu acho que isso é muito mais prejudicial se a gente ficar só pensando nas sanções. Mas essas são algumas das sanções possíveis que a autoridade nacional tem ali, que a lei permite que ela aplique. Então, eu acho que nessa questão da base de dados, suspensão das atividades por até 6 meses. Eu acho que isso né, eu acho que é muito agressivo ali. Eu acho que é só no último caso né, que seria uma aplicação dessa. Mas tudo isso é permitido. Então, né, tem as multas pecuniárias e tem também essas né, de algumas proibições, de algumas suspeições que eu acho que é muito mais prejudicial. Legal. Porque, de fato, a penalidade prevista, né, ela me assustou até a possibilidade de bloquear as atividades, né? Eu falei, meu Deus, do nada para. Agora, recente, né, nós tivemos aí a possibilidade de parar o Telegram. Imagina só, empresas de Caos. consultoria, grupos, né, rede de vendedores, todo mundo ali comunicando pelo Telegram. Eu falei, meu Deus, vai parar, o que que nós vamos fazer? Né? Nós vamos para o WhatsApp? Não vai? Que e-mail que vai ter? Vai ter telefone? Já deu um transtorno só na possibilidade. Imagina Um meio parar de as atividades. comunicação, né? Aí, Pensa parar as atividades, ou sua base de aí o dados está prejuízo suspensa. isso é muito maior, né, do que os 2%. Então, assim, a gente tem que ter o zelo, o cuidado, evitar todo esse tipo de situação. Eu estou olhando aqui, eu acredito que as perguntas, elas encerraram. Não sei se eu Sim. pulei alguma, se eu pulei, me desculpem. Mas eu queria dar um recado para todo mundo também, que nós temos ali o link na bio, né, para quem quiser conhecer. Eu acho que ainda com mais detalhes, né, Mayara, é difícil, uma hora você falar, acho que tudo de LGPD, né? Eu vejo que você faz live de LGPD todo dia, vamos dizer assim, e tem muita coisa para falar de LGPD. Tem. Talvez a gente precise aí de outro encontro para trazer novas situações, mas eu vou deixar o link, né, pessoal aqui no Instagram, entrei lá no site da Mayara, baixem, dá uma olhada na cartilha, é uma cartilha muito bem feita, muito bem elaborada, traz aí situações que a gente, vamos dizer assim, é o esqueleto de toda a LGPD, por onde começar, muito bacana o material, então eu acho que hoje, acabaram as perguntas mesmo. Hoje acho que a gente cumpriu com o objetivo, né, Mayara, de Sim, sim. trazer aí a importância para a pequena empresa começar a se mexer, né? Perfeito. Tá Eu na acho hora, a que LGPD com tá aí. certeza. E assim, agradeço o convite, fico à disposição se surgir dúvidas posteriores à live, de alguém que vá ver essa live posteriormente, pode me mandar um direct, pode contactar. Eu estou sempre à disposição para falar de Lei Geral de Proteção de Dados e também, né, já fica aqui a possibilidade. O dia que desejar voltar a falar desse tema, pode contar comigo. Até, né, às vezes focado para esse regulamento, né, de agentes de pequeno porte, entrar com mais detalhes, porque são vários requisitos ali que eu preciso me atentar para o enquadramento, para a exclusão, a desobrigação.
Então, assim, né, para a gente talvez entrar com mais detalhes nesse regulamento. Mas fico à disposição, agradeço demais a oportunidade, o convite, né? Espero que a gente possa ter clareado, né, sanado dúvidas, ou às vezes deixado aquele pontinho de interrogação, né? Que a pessoa agora vai buscar informações, vai querer entender um pouco mais. Então, eu acho que sempre é válido quando a gente fala da lei e conscientiza as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque além de pensar que como empresa, a gente também é titular de dado. E quando a gente se começar a se preocupar e entender que os nossos dados são sim valiosos, são nossos, né? E que eu tenho que repensar quando alguma empresa me solicita qualquer dado, ou quando eu tenho que trocar meu dado por qualquer condição. Então, isso é importante a gente pensar que o nosso dado é valioso sim, e por isso a questão da proteção. Tá, joia, Mayara. Obrigado. Eu que agradeço, pela sua disponibilidade. Ficou claro que é importante poder contar com quem sabe do assunto, com quem entende de LGPD, porque é muito complexo. Parece que a lei é simples, né? Mas é complexo tratar isso no dia a dia, né, das empresas. Então, assim, eu agradeço muito. Espero que a gente volte a falar de LGPD. E eu também fico à disposição. Em qualquer dúvida ou coisa nova, a gente vai direcionando para você. Talvez a gente faça um novo encontro. Então, obrigado a todos aí que nos acompanharam, nos aguentaram aí por mais de uma hora falando de LGPD. É porque o assunto realmente é bacana, o assunto é importante, é relevante, então o pessoal acompanhou, fico muito feliz. Eu espero que seja a primeira, vai ser a primeira live de muitas aí de LGPD, tá bom? Perfeito. Fico à disposição. Obrigado, Muito Maria. obrigado, obrigado a todos aqui que participaram ou que estejam aproveitando posteriormente esse conteúdo. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.